Bom dia, gente. Tá, Ana apresentou, né? Sou a Marina. E junto com a Lid, a gente vai responder. Eu vou compartilhar minha tela. Vocês dão ok se estiverem vendo. Bom dia, gente. Eu sou a Lidiane. Hoje a gente vai fazer a semana 3 do PET do terceiro ano, do PET 2. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre heredogramas. E aí, os heredogramas, né? Eles são essas arvorezinhas aqui. E eles mostram relações dentro de uma família, igual quando a gente faz nossa árvore genealógica, que tem as relações, quem é filho de quem e tudo mais. Só que eles vão tratar de uma característica específica. Então, eu e a Lídia, a gente resolveu fazer esse apanhado aqui no início da simbologia dos heredogramas, porque senão a gente não consegue resolver nada. E aí, então, sempre que tiver ou quadrado, ou esse símbolozinho, né, de masculino, é um macho, sempre. E se tiver preenchido, é um macho afetado, é um macho com aquela característica que o heredograma ele está dizendo a respeito. E as fêmeas vão ser círculozinho, ou símbolo de feminino. Preenchida quer dizer que ela está afetada. Dois indivíduos unidos pelo risquinho, então, quer dizer um cruzamento. Então, por exemplo, aqui, né, nessa linhazinha 1, teve um cruzamento e dele a gente teve origem, não, né, alguns cruzamentos, e tiveram origem os filhos. E quando tem dois risquinhos, significa cruzamento consanguíneo. Então, cruzamento dentro da família. Então, pessoas que têm ali uma relação de parentesco vão ter filhos entre si. Quando tem o losango, é sexo não informado, a gente não sabe se é macho ou se é fêmea, às vezes porque essa informação se perdeu ao longo do tempo. Quando tem a linhazinha tracejada ou riscada no meio, quer dizer que a pessoa faleceu, né? Que o indivíduo faleceu. Aqui está indicado um macho, mas pode ser uma fêmea, pode ser um losango também. Aqui nesse heredograma, a gente tem a saída dos cruzamentos assim, né? Meio que em forma de quadrado, tudo reto. E aqui ele sai de uma forma diferente, porque quer dizer que são gêmeos. Podem ser gêmeos não idênticos, né? Ou gêmeos bivitelinos, dizigóticos. E se for gêmeo idêntico ou univitelino, tem um risquinho unindo também os indivíduos. Então, e aí aqui um heredograma mostradinho. Às vezes eles vão ter essa numeração aqui do lado, mostrando as gerações, né? Então, 1, 2, 3. E nesse não tá aparecendo, mas os indivíduos normalmente são numerados também. Então, indivíduo 1, indivíduo 2, indivíduo 3 e por aí vai. Tem um jeito também bom. Volta, por favor, Maria. Volta. Que às vezes vai ter uma questão que vai falar de algum indivíduo, tipo assim, 2.3. E aí tem um jeito de se localizar ele, que tipo assim, na primeira linha ela vai ser a 1, aqui que tem o primeiro cruzamento. E aí o primeiro indivíduo vai ser o 1 e o segundo vai ser o 2. E aí na segunda linha vai ter o 2, e aí o 2 vai ser de novo 1, 2, 3, 4. Não vai continuar tipo assim, 1, 2, 3, 4, 5, 6, não. Vai ser cada linha começa uma numeração nova, a não ser que o heredograma inteiro tenha a numeração indicada. Aí, nesse caso, pode ser um indivíduo número mesmo que fala. Mas aí, no caso ali, o último macho ali na terceira linha, ele vai ser 3.2. Pode. Então, sim, só reforçando. Existem duas formas de numerar um heredograma. Ou você numera primeiro as gerações, né? Então você vai ter ali a primeira geração, a segunda e a terceira geração em números romanos. E aí você vai numerar cada um deles a partir do número 1. Então, aí na primeira geração eu tenho dois indivíduos, indivíduo 1, 1 e 1, 2. Na segunda geração, eu tenho 4 indivíduos. Eu vou ter 2, 1, 2, 2, 2, 3 e 2, 4. E na terceira geração, 2 indivíduos, 3, 1 e 3, 2. Entendeu que em cada geração eu tenho que voltar a partir do número 1 de novo, né? Porque está numerado por gerações. Ou eu posso numerar sequencial. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Desde que eu não ponha as gerações. O que eu não posso é misturar as duas coisas. Aí aqui, gente, vai ter uns jeitos mais fáceis de você reconhecer o heredograma, assim, que você bater o olho e você saber sobre que tipo de herança que é. Quando a gente fala de uma herança autossômica, é porque ela está naqueles cromossomos que não são sexuais.
Então, vai ser naqueles cromossomos normais que pode atingir qualquer pessoa, independente do sexo. E aí, para a gente olhar o dominante, a gente pode ver que, por exemplo, aqui, ó, no primeiro casal, aqui na primeira geração, a gente vai ter uma pessoa não afetada, o homem, e a fêmea, ela vai ser afetada. Quando a gente olha a linhagem deles, a gente vai ter uma maior parte afetada, independente do sexo. Porque isso também vai compensar depois. Tá? Aí no recessivo é que eu acho mais fácil de olhar. Porque olha aqui, ó, a gente vai ter a primeira linhagem e os dois indivíduos do casal não tem ninguém afetado. Já a linhagem deles vai ter um filho que vai ser afetado. Isso não ia acontecer numa herança dominante. Porque se tem um caractere que ele é dominante, que a gente vai chamar de azão, no caso, ele com certeza vai passar para os filhos. Porque se você tem um cromossomo azão, um filho vai acabar pegando esse cromossomo e essa herança vai aparecer. Isso. Aí só lembrando que a gente usou o azão de exemplo, mas podia ser qualquer letra, tá, gente? É só para ilustrar. E aí que a gente está usando o maiúsculo como dominante, mas só por convenção para todo mundo entender que a gente vai estar sempre repetindo isso, e o minúsculo como recessivo. Isso, pode inteirar um pouquinho também? Pode. Pode. A gente usa para definir o gene sempre a primeira letra da característica recessiva. Então, a gente vai ver qual é a característica recessiva. No caso da ervilha, por exemplo, amarela e verde é recessiva, a gente usa a letra V. No caso de olhos azul ou castanho, azul é recessivo, então a gente usa a letra A. Quando não está definido qual é a herança, qual é a característica dominante, qual é a característica recessiva, aí, por padrão, a gente usa a letra A. Tá? A maioria dos exercícios vão usar a letra A. Você não tem nenhuma letra, não tem nada definido, vou usar a letra A, porque eu tenho que usar uma letra mesmo, ok? Com relação a esse primeiro heredograma que está aí, ele está mais fácil de identificar a característica recessiva do que esse que foi usado para a característica dominante. Realmente, igual a Lidiane falou, está bem mais simples. Vamos pegar esses primeiros dois pais que tem aí na primeira geração, esses dois pais normais, porque eles não estão pintadinhos, então eles são normais. Sempre que eu tiver um pai e uma mãe de uma determinada maneira e o filho for diferente, o filho é recessivo. Então, guarda isso. Sempre que os dois pais forem de uma determinada maneira e o filho for diferente, eles tiverem um filho diferente, esse filho, ele é sempre, a característica que ele carrega é sempre a característica recessiva, independente dele ser afetado ou não. Porque existem algumas heranças, como está mostrando aí no primeiro heredograma, em que ser afetado é dominante, tá? E a gente tem que tomar muito cuidado, porque normalmente é isso que vocês erram em prova. É quando a característica afetada é a característica dominante, a gente não está muito acostumado com isso. Vamos dar o exemplo da polidactilia. A polidactilia, ela é o fato de que a pessoa ela tem mais de 5 dedos na mão, tá? O que é o normal? O normal é que a maioria das pessoas tem só 5 dedos na mão. No caso da polidactilia, ela tem mais de 5. Ela pode ter 6. 6 dedos em uma mão, 6 dedos nas duas mãos, 6 dedos nos pés, mas ela tem mais de 5. E por incrível que pareça, essa é a característica dominante, é ter mais de 5 dedos. Então, o padrão para definir dominante não é o que eu tenho mais na sociedade, é a característica afetada, desculpa, a característica recessiva é aquela em que eu tenho dois pais de uma determinada maneira e o filho diferente. Isso significa que os pais são heterozigotos e a criança é recessiva.
tá? Tem um monte de exercícios sobre isso. É só para ficar um pouquinho mais claro, pode ser assim? Só complementar uma coisa também, quando a gente olha assim um heredograma e é mais ou menos dividido a característica entre mulheres e homens, por exemplo, aqui no primeiro, são 3 mulheres afetadas e 2 homens, e no segundo são 2 homens e uma mulher, geralmente ela não vai ser uma herança ligada ao sexo. Isso é uma coisa que você pode bater o olho assim e diferenciar também. E aí, além, igual a Lid falou, né, que tem as heranças ligadas ao sexo, antes estava falando das heranças autossômicas. E aí, que são nos cromossomos autossômicos. Mas também tem algumas características que elas estão presentes nos cromossomos sexuais, então no X, no Y. E aí elas também vão ser passadas para a prole. E aí como que a gente vê? Ela também pode ser dominante, ela também pode ser recessiva, que a gente está vendo ligada ao X. As fêmeas, né? Elas são XX, enquanto os machos são XY. Então, uma coisa que é muito legal da gente prestar atenção quando a gente está falando de herança ligada ao X é que o macho ele só tem um X. Então, o alelo que tiver naquele X, então se é azão ou se é azinho, vai determinar a característica dele, independentemente de ser dominante ou de ser recessivo. Se ele tiver X azinho, ele vai ter a característica determinada por X azinho. Se ele tiver X azão, vai ter a característica determinada por X azão. E aí vamos ver então. A herança dominante ligada ao X. A gente pode observar uma coisa que é muito característica e vai acontecer sempre nesse tipo de herança, que a gente vê que a gente tem um macho afetado com uma fêmea não afetada, mas que desse cruzamento tem um filho macho e 2 filhas fêmeas. Todas as filhas fêmeas desse cruzamento, elas são afetadas. Como que a gente consegue ver isso? Porque o macho, né, ele só tem um X. E se ele é afetado numa doença dominante, é X-azão. As filhas fêmeas dele carregam 2 cromossomos X. Um veio da mãe e um veio do pai. Como o pai só veio um, veio com azão para elas. Então, elas com certeza vão ser afetadas. Não sei se ficou muito claro, mas isso é um indicativo. Quando todas as filhas de um pai afetado são afetadas, indica que é uma herança dominante ligada ao X. Já Só complementar, Marina? Pode. Do mesmo jeito que o pai afetado ele vai ter as filhas afetadas, ele nunca vai ter um filho afetado. Exatamente. Porque ele vai passar o Y dele para o filho. Isso. Então, se o cruzamento for com uma fêmea não afetada, o filho vai acabar pegando o X que não é afetado, o recessivo. Isso. Enquanto, por exemplo, se a gente tem uma fêmea afetada, a gente não sabe se ela é homozigota, ou homozigota dominante, né, X-azão, X-azão, ou se ela é heterozigota, X-azão, X-azinho. A gente vai descobrir isso olhando a prole dela, porque a gente consegue ver se ela tem, se o macho fosse afetado também, né? Mas aí a gente vê essa questão. Aqui está bem equilibrado até a questão de fêmeas e machos afetados. Mas, de uma forma geral, nas heranças ligadas ao X, os machos, eles podem acabar sendo mais afetados do que as fêmeas no heredograma. E aqui, na recessiva ligada ao X, a gente vê o contrário. Aqui, todas as filhas de machos afetados eram afetadas. Aqui, a gente vê que todos os filhos de fêmeas afetadas serão afetados. Por quê? Como ela é recessiva, os afetados serão sempre homozigotos, então vão ter XAzinho, XAzinho, no caso das fêmeas. Essa fêmea, ela só vai produzir gameta com o XAzinho. Vocês concordam comigo? E o X que o macho tem veio da mãe, porque o Y vem do pai. Então, se a mãe só tem XAzinho, ele vai ter XAzinho, não tem como sair dessa. E como o XAzinho determina essa herança da característica, todos os filhos de fêmeas afetadas também serão afetados. Aí aqui entra a mesma coisa também, né? Se o homem for afetado, os filhos não serão afetados porque ele não passa X.
para os filhos, mas não necessariamente as filhas de fêmeas afetadas serão afetadas também, porque se o macho ele for normal, né, tiver o azão, as filhas podem ser heterozigotas. Então, não sei se ficou confuso essa parte, a gente tem que ir analisando os pontos. A herança ligada ao Y vai ser a mais simples de olhar. Quando a gente tem um heredograma que só tem homem afetado, provavelmente vai ser sempre ligado ao Y. E aqui a gente vê que tem alguns normais, mas tem aqui o cruzamento com um que é afetado, e aí todos os filhos dele vão ser afetados também, porque eles vão ficar com esse Y no pai necessariamente. E agora, gente, a gente vai começar realmente as questões do PET. E aí só a gente numerou de acordo com o documento do PET mesmo. Questão 1, questão 2, questão 3 e questão 4. Mas acaba que na hora que vocês estão fazendo o formulário, elas podem dar uma embaralhada, as alternativas também mudam um pouquinho. Mas aí a gente está seguindo aqui. Aí vocês peguem a alternativa, assim, não fica se prendendo à letra nem nada, não. A questão é uma questão do Enem. E mostra um heredograma de uma família que fala que está mostrando a incidência de uma anomalia genética, em que os indivíduos, né, coloridinhos aqui de cinza, são afetados, mulheres ou homens, com anomalia, e os não preenchidos não têm essa anomalia. E então, uma coisa que a gente tem que pensar para conseguir chegar nas conclusões é: essa anomalia, na herança dela, vai ser dominante ou recessiva? E aí a gente já mostrou anteriormente alguns pontos de atenção. E aí a gente consegue ver aqui, ó, filhos normais com uma mãe afetada, filhos e filhas, e filhas e filhos normais com um pai afetado. Então, isso indica pra gente que ela não tá ali ligada ao X, por exemplo, ligada ao Y, que é uma característica, uma herança nos cromossomos autossômicos. E nesse cruzamento aqui, entre o 7 e o 8, a gente tem uma filha afetada vindo de um casal em que nenhum dos dois é afetado. E aí vem aquilo que a Ana falou, né? Se você tem pais iguais, ou afetados ou não afetados, com um filho diferente, a característica do filho é recessiva. Nesse caso, ela é afetada. Né? Então, é uma anomalia recessiva, porque o afetado é o recessivo. Mas só de pensar também que os pais são normais e aparece um filho recessivo, quando aparece afetado com pais normais, assim, não afetados, né, já indica pra gente que o ser afetado é o recessivo. E aí vem a pergunta em si. O indivíduo representado pelo número 10, a gente está com ele aqui já, preocupado em transmitir o alelo da anomalia genética para os seus filhos, calcula que a probabilidade de ele, o 10, ser portador do alelo, aí a gente vai ter que calcular essa probabilidade dele ter o alelo. Qual que é o alelo? É o Azinho. Então, ele está querendo saber qual a probabilidade de eu ter isso, porque eu não quero passar para os meus filhos, eu quero saber, né, se eu posso passar ou não. Então, qual a probabilidade de eu ter? A gente sabe que todos que estão preenchidos, eles são azinho, porque é recessivo, né? E a gente quer saber o do 10 aqui. Mas para a gente saber, né, qual que é esse genótipo dele aqui, a gente precisa conhecer o dos pais. Os pais, eles não são afetados, certo? Então, pelo menos um alelo azão, eles têm. Aí a gente tem dois indicativos para saber o outro alelo deles. Primeiro, eles são filhos. Ambos eles têm pais afetados pela doença. Então, tem que ter vindo um alelo, né, um gameta desses pais, para formar esses indivíduos. Além disso, eles têm um filho azinho. Então, tem que ter saído um gameta de cada um com esse alelo também. Então, com isso, a gente consegue saber que ambos os pais do indivíduo 10 são heterozigotos.
E aí, com base nisso, a gente vai tentar descobrir qual a probabilidade do 10 ter o alelo azinho. Fazendo o cruzamento de 7 com 8, tanto 7 quanto 8 vão produzir gametas com azão e gametas com azinho. E aí, combinando eles, a gente chega nessas possibilidades de genótipos de filhos, né? Possíveis combinações. Então, pode ser azão-azão, azão-azinho, azão-azinho e azinho-azinho. Só que, olha só, a gente já viu que azinho-azinho característica uma pessoa, é característica, né, do indivíduo afetado. O 10 é afetado? Não é. Então, a gente já sabe que o 10, ele não pode ser azinho-azinho. Então, a gente corta isso. E a pergunta, então, para a gente, vamos voltar nela, né? Qual que é a probabilidade do indivíduo 10 ser portador do alelo azinho? A gente sabe que essa daqui não pode. Ele tem 3 possibilidades de genótipo. Dessas 3, quantas ele teria o alelo azinho? 2. Então, a probabilidade dele ter esse alelo é de 2/3. 2/3 é 100 dividido por 3 dá 33,333333 vezes 2, porque são 2/3, 66,666667. Então, a probabilidade dele ser portador do alelo é de 67%. Deu para entender certinho essa questão, gente? Para a próxima, então. A questão 2, ela da Unesp, fala que o esquema mostra a genealogia de uma família. Os símbolos escuros representam os indivíduos míopes, não tem miopia, e os claros são os indivíduos de visão normal. Aqui a gente já vê que não está usando o quadrado e o círculo, né? Está usando a outra simbologia. Mas será que a miopia é dominante ou recessiva? Ela é autossômica ou sexual? E aí a gente tem os indicativos também. A gente tem filhos e filhas não afetados de um macho afetado. A gente tem filhas, aqui no caso, né? Não afetadas de uma fêmea afetada. E a gente tem filhos afetados de pais normais. Então, isso indica o que pra gente? Que é autossômica, né? Não está nos cromossomos sexuais. E que ela também é recessiva. Né? Então, aqui, ó, o pretinho, os míopes, indica que são recessivos. E aí, a pergunta é, qual a probabilidade do casal 1, 2 ter uma criança míope? O 1 é esse aqui, é esse macho, e o 2 é essa fêmea aqui. E aí, uma fala que é imprevisível, outra fala que é nulo, outra fala que é 50%, um quarto. Vamos passar por isso. A gente sabe que todos que estão preenchidos são azinho. Aqui, no caso, teria que ser Mzinho, né? Vamos deixar corrigido. E a gente precisa saber qual o genótipo dessa fêmea aqui, para fazer o cruzamento entre ela e esse macho e ver as possibilidades. Como que a gente pode descobrir isso? A gente sabe que ela não é afetada. Então, pelo menos, um azão ela tem. Como a mãe dela era míope, veio um alelazinho com certeza dessa mãe. Então, esse indivíduo é heterozigoto, azão-azinho. E a gente quer saber a probabilidade desse cruzamento aqui sair uma criança míope. Então, a gente faz o cruzamento. O 1 só vai ter gameta com azinho, enquanto o 2, gameta com azão e gameta com azinho. Fazendo as combinações, a gente só pode ter azão-azinho e azinho-azinho. Uma proporção de metade-metade. Então, qual a probabilidade desse casal ter uma criança míope? São essas duas aqui, né? Essas duas possibilidades, sempre que for o azinho. Então, 50%, porque de 4 possibilidades, tem 2 do casal, dos filhos terem miopia. Então, é a letra C. Só passar rapidinho pelas outras. A probabilidade é imprevisível porque a mulher pode ser homozigota ou heterozigota? Não, a gente viu que ela é heterozigota. Anula porque a mulher tem o gene dominante em homozigose? Não, ela não é azão, ou emzão. Ela é azinho, ou mzinho. 1/4, porque o casal já tem 3 filhos com visão normal. Não, a gente fez a conta lá certinho. E 1/4 aqui de novo, também não. Gente, só lembrando que
aquele quadro de Punnett com 4 características é para cada vez que que a mulher vai engravidar. É para cada filho dela, tá? Não é que ela tem que ter 4 filhos, cada um deles com aquela probabilidade ali, não. Cada vez que ela vai engravidar, eu tenho que fazer aquele quadro de novo, todo de novo, para saber a probabilidade. E eu dou um exemplo muito simples disso, quando a gente está estudando grupo sanguíneo, que um pai do tipo B e uma mãe do tipo A, se eles forem heterozigotos, eles podem ter filhos com todos os 4 tipos sanguíneos possíveis para o grupo OAB. E aí, normalmente, meu aluno pensa que tem que ser um filho de cada tipo sanguíneo. E o que você faz com a mulher que tem 5 filhos? O menino vai nascer sem nenhum tipo sanguíneo, porque já nasceu com as 4 possibilidades? Né? E no caso da minha avó, que teve 12 filhos, você faz o quê com os outros 8 filhos lá, né? Então, cada vez que a mulher vai engravidar, eu tenho que fazer o quadro de Punnett de novo para saber qual é a probabilidade daquele filho nascer com aquela determinada herança. Para cada gravidez é um quadro diferente. Essa próxima questão, gente, é da UFMG, e aí ela fala sobre umas pessoas que elas conseguem detectar uma substância química como um gosto amargo. E aí tem esse aerograma sobre essa característica. Eu não acredito que você não vai falar da feniltiocarbamida. Eu passei direto. E aí, a gente tem que achar sobre esse aerograma o que é incorreto afirmar. Muito importante vocês prestarem atenção nisso no incorreto, porque eu e a Marina apanhamos. Mas aí, o que vai acontecer aqui? O que a gente não sente esse gosto, vai ser o que a gente vai ter preenchido. E o que vai sentir o gosto vai ser o normal. Então, a gente tem essa A que afirma que o alelo para a capacidade de sentir o gosto é dominante, que seria os normais. Aqui a gente tem esse quadro, e aí eu já peguei aqui os pais que têm um filho diferente. E a Ana já falou isso com vocês. E aí eles têm a mesma característica com um filho diferente. O que isso quer dizer pra gente? Que essa característica do filho diferente vai ser recessiva. Ou seja, esse gosto de sentir, essa coisa de sentir o gosto, vai ser realmente dominante. Então, essa opção está correta, não é a que a gente quer. Vocês chegaram a fazer na faculdade esse teste com o PTC? Eu não. Eu fiz quando eu estava na PUC, e ele é muito engraçado, porque quem sente o gosto do PTC, ele é amargo. É amargo. Imagina que você está tomando ali um extrato de jiló. Ele é muito amargo, mas quem não sente é igual água. Então, imagina que você está todo mundo lá no laboratório, pingando uma substância na língua dos outros, algumas pessoas começam a fazer careta, assim, mas um monte não faz careta. Sabe assim, quem não sente o gosto de PTC acha que o outro está de sacanagem. Está brincando, porque não é possível que ele não está sentindo nada, mas é desse jeito. O gosto é muito amargo para quem sente, para quem não sente é igual água. Aí a B, a gente vai ter que o local do gene em estudo está em um cromossomo autossômico. E aí aqui o jeito mais fácil da gente olhar é que os afetados eles são 50% fêmeas e 50% machos. Isso geralmente quer dizer pra gente que realmente é autossômico. Mas aí se a gente quiser garantir, a gente pode analisar que aqui, por exemplo, a gente pega um cruzamento, esse aqui que tem uma fêmea afetada. O X que ela passou para o macho não está afetado. Então, isso quer dizer que não está ligado ao X. E ao Y realmente não está, porque tem fêmeas afetadas também. Então, a gente pode ver que é autossômico, não é ligado ao sexo. Então, essa também está correta, não é a alternativa que a gente quer.
Aí a C pergunta: o risco de 3,3 nascer incapaz de sentir o gosto de PTC é 50%. É que a gente vai ter que olhar nas linhas, a terceira linha, o terceiro indivíduo, que é essa interrogação. Qual que é a chance dele sentir o gosto de PTC? Aí que pelo cruzamento, a gente já vai ter que esse macho aqui, ele vai pegar, ele não é afetado, então ele tem essa característica dominante, ele vai ter um azão. E obrigatoriamente ele vai ter um azinho da mãe, então a gente sabe que ele é heterozigoto. Já a fêmea, a gente não tem certeza sobre o que ela é, porque a gente não tem o histórico familiar dela, mas a gente sabe que ela tem uma filha afetada, não tem? Mas eu vou chegar aí, Ana. Ai, desculpa, porque você falou que não tinha certeza. Me perdoa, vou ficar quietinha aqui na minha. E aí ela vai ter um azão obrigatoriamente porque ela não é afetada. E como a Ana falou, a gente consegue saber pela filha dela que ela é heterozigota também, porque ela tem que ter um azinho para ter passado para essa filha dela. Essa filha vai ter que ter um azinho da mãe e um do pai. E aí, se a gente faz o cruzamento, a gente vai ter aqui que o indivíduo pode ser azão-azão, azão-azinho, azão-azinho ou azinho-azinho. Então, o risco do indivíduo ser incapaz de nascer, ele não vai ser 50%, vai ser um quarto. Então, vai ser só 25%. Ou seja, essa alternativa é errada. É a que a gente está procurando. Pode passar, Maria. E a D, só para tirar a dúvida, que os indivíduos 1.1, esse primeiro, e o 2.1 são heterozigotos. A gente sabe que eles não são afetados, então eles têm que ter o azão. E pela linhagem deles, a gente consegue ver que eles têm que ter um azinho obrigatoriamente para ter passado para os filhos. Então, eles realmente são heterozigotos e essa alternativa também está correta. Aí ficou alguma dúvida? Então, vamos para a próxima, gente. Essa é da Unesp, e aí mostra uma genealogia com uma doença hereditária, e aí, analisando ela, a gente quer saber se ela é condicionada por um gene dominante ou recessivo. E aí tem novamente esse cruzamento chave aqui, com 2 pais normais e um filho afetado. Então a gente consegue saber de cara que é um gene recessivo. Tá vendo? Não normais, né? Pais iguais com filho diferente. E aí a gente consegue saber por ela que o gene é recessivo. Então essa daí vocês já conseguem saber facilmente. E aí a gente vai passar para B. A B, ela pergunta dos 10 indivíduos que compõem essa genealogia, qual o único que não pode ter o genótipo definido? E aí, a partir dessa, a gente vai ter que definir o genótipo de todo mundo. E aí, os mais fáceis da gente fazer são os recessivos, que a gente já sabe que essa doença afeta só recessivos, então eles têm que ser obrigatoriamente azinho. E aí, a gente já marca todos eles genótipo definido. Então, não são nenhum deles. E aí, para a gente saber os outros, a gente vai aqui pelo 1.2 aqui. Ele tem que ter um azão, porque ele não é afetado. Só que pelo filho dele, a gente consegue saber que ele é heterozigoto. Porque ele teve que passar um azinho para a filha dele, que tem uma aqui, ó, afetada, recessiva. Então, a gente já sabe que ele é um azão-azinho. Aí, passando aqui para outro. Aí a gente vai analisar agora o resto dos filhos. O que eles podem ser. A gente já tem o cruzamento aqui do primeiro casal, que é um azinho e um azão-azinho. E aí a gente fez no quadro de Punney aqui agora. E aí a gente vê que se o indivíduo não for afetado, não for azinho, ele só pode ser azão-azinho. Porque um dos pais aqui, ó, ele só vai passar um azinho para ele. Não tem como passar outra coisa. Então a gente já sabe também que o 2.2 e 2.3, eles são heterozigotos também.
E aí, depois disso, analisando os cruzamentos dos filhos, a gente vê que todos os dois filhos tiveram filhos com características recessivas. E a gente sabe aqui se a gente pegar, por exemplo, o 2.1 e 2.2, que ele pegou um azinho do pai aqui, que a gente já tem o genótipo definido, então ele vai ter que ter pegado um azinho da mãe também. Mas a mãe não é afetada. Então ela vai ter que ser azão azinho. E a mesma coisa acontece ali com o 5. Ele vai ter que ter pegado um azinho do pai. E o pai não é afetado. Então ele também vai ser azão azinho. Então a gente sobra só esse 3.1. E se a gente fizer o cruzamento aqui entre os pais dele, a gente vai ver que o filho pode ser azão azão, azão azinho ou azinho azinho. Azinho azinho a gente sabe que não é, porque ele não está afetado por essa característica recessiva. Então ele pode ser azão azão ou azão azinho, que ele não é afetado, só que aí a gente não tem como saber qual, enquanto não tiver mais informações sobre o resto da genealogia dele. Então a resposta vai ser o 3.1. E aí é isso, gente. Ficou alguma dúvida? É isso. Se vocês quiserem que a gente volte em alguma questão. Obrigada pela participação de todos vocês. Obrigada, Marina. Obrigada, Lidiane. Eu também gostei bastante da aula. Beijo. Boa semana para vocês. Gente, que agradece, gente. Tchauzinho. E qualquer dúvida, vocês fiquem à vontade para mandar para a gente.